Senhor nosso Deus, é maravilhoso estarmos na Tua presença, ó Pai. Pai querido, eis aqui o Teu povo, Pai, que até agora rendeu louvores a Ti, glorificou o Teu nome, Pai. E nós clamamos, Senhor, neste momento, Pai, que Tu venhas falar conosco, Pai. Tu venhas me usar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que da minha boca, Senhor, saiam palavras, Senhor, que alimentem essas vidas, ó Pai, que chegaram aqui necessitadas, ó Pai. Que Tu venhas falar com cada um, assim como Tu já falou comigo, Pai. É o nosso clamor, ó Pai querido. Nós já Te agradecemos, certo, que Tu está presente. Que Tu falará conosco fortemente, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Maravilhoso estarmos na presença do Senhor, né? Para mim é uma honra. Vocês não fazem ideia como me sinto honrado de estar aqui nesta noite, fazendo uso deste microfone, apesar de mim, como disse o irmão Everaldo, né? Está ladeado para o pastor Juarez, um ícone, né, da nossa denominação, porque não da Assembleia de Deus no Brasil. Pastor Aristides Vieira, grande nome também, né? Nosso querido pastor Serginho, que é uma bênção, né? Participar do culto com o pastor Serginho é certeza de alegria, né? Um culto alegre. O pastor Serginho alegra todos, né? É uma alegria estar com ele. Sou muito feliz porque o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida. O Senhor me salvou, o Senhor me deu uma família maravilhosa. Veja aqui a minha tia, né, onde meu avô lá, muitos anos atrás, converteu o seu evangelho, e essa família veio seguindo o evangelho, chegou até mim. O Senhor me deu uma esposa maravilhosa, né, está ali. Deu um filho maravilhoso também, ao qual o Senhor me usa poderosamente para falar comigo. Deus conhece-nos de forma sobrenatural, e Ele usa situações inusitadas para falar conosco. E no meu caso, Deus usa sempre o meu filho. Se eu continuar falando, eu vou chorar, porque é o instrumento que Deus usa para falar comigo. Eu sou muito feliz por isso. O Senhor me deu a oportunidade de louvar o Senhor com música, como o Everaldo também falou. E há alguns anos já o Senhor me fez uma promessa de que eu seria um pregador do Evangelho. E sempre falo isso, sempre falo. E eu glorifico o Senhor, estou muito feliz porque hoje mais uma vez se cumpre essa promessa na minha vida, né? Novamente, apesar de mim, apesar das minhas limitações, o Senhor mais uma vez cumpre essa promessa. E juntos nós vamos meditar um pouquinho do que o Senhor tem para nós nessa noite, meditando na palavra, meditando naquilo que o Senhor já tocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Fica bem facinho de você encontrar. É o quarto livro do Evangelho, do Novo Testamento, ou melhor, quarto Evangelho. Abre aí a sua Bíblia no Novo Testamento, vai folheando. É o quarto livro. Vamos meditar em uma passagem em que Jesus chama mais um dos seus discípulos. Todos encontraram? João capítulo 1, versículo 43 até o 50. Se você trouxe Bíblia e o seu vizinho está sem Bíblia, faça como o pastor Serginho, leve até o seu vizinho aí, ajude ele a encontrar. Vamos todos acompanhar essa leitura. Talvez a tua tradução seja um pouquinho diferente da minha, mas a essência sempre é a mesma. E diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Repitam comigo: siga-me. Isso aí. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos. Você está aqui? Repita aí: achamos.
Eu estou quase um pregador pentecostal, não estou? Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes mesmo de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que esta. Nós estamos diante de uma passagem onde nós verificamos Jesus encontrando e buscando os seus discípulos, né? E ali Natanael é encontrado pelo Senhor Jesus, assim como nós somos encontrados. Jesus buscava discípulos, né? E o tema dessa mensagem, se nós podemos dar um tema, seria que Jesus te conhece como ninguém. Jesus, ele tinha um conhecimento sobre Natanael que deixou Natanael ali impactado. Algo chamou muito a atenção de Natanael nessa palavra de Jesus, mesmo sendo uma palavra simples. Jesus demonstrou ter um conhecimento dos segredos de Natanael, de coisas profundas de Natanael, né? Então, essa palavra nos tem como tema: Jesus te conhece como ninguém. Jesus buscava discípulos, como hoje tem buscado. Discípulos, pessoas que têm o desejo de seguir a Cristo, não só de levar o nome de cristão, mas de verdadeiramente serem cristãos, de seguirem os ensinamentos do Mestre Jesus. Buscava pessoas que acreditavam na divindade, na deidade de Cristo. Aquele homem que, apesar de ser homem, de sofrer como nós sofremos aqui, era Deus. Querido, ficou complicado aqui agora. Baixa aí, que senão... aí você não ajuda. Ficou difícil. O pregador aqui é inexperiente, né, irmão? Você tem que colaborar comigo aí. Então, dizia que Jesus buscava seguidores, pessoas que tivessem compromisso com Ele. Assim como busca hoje pessoas comprometidas com Ele, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Jesus Cristo demonstra aqui a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, porque Ele sabia do que tinha acontecido na vida de Natanael, ao ponto de revelar algo sobre a vida dele. Então, Jesus, sendo onisciente, conhece os nossos segredos. Talvez você esteja aqui nesta noite meditando e pensando sobre isso, sobre segredos, sobre coisas na sua vida que ninguém conhece. Só você sabe de segredos da sua vida. Mas Jesus conhece. Então, Jesus, sendo onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece os nossos segredos. E nós sabemos que quando nós fazemos algo nas nossas vidas, cometemos algo, não somente nós, mas pelo menos mais duas pessoas sabem o que nós estamos fazendo, né? Quando nós pecamos, nós não acordamos num dia, de repente, e dizemos: hoje eu vou pecar, hoje eu vou cometer um adultério, hoje eu vou roubar, hoje eu vou furtar, hoje eu vou adulterar, qualquer que seja o pecado. Em regra, nós vamos entrando, nos deixando levar por pequenos pecados, por pequenas circunstâncias e situações que vão nos levando ao pecado. E cada vez que nós vamos nos aprofundando nessa situação, nós passamos a dar legalidade para que os demônios façam parte da nossa vida.
Nós sabemos que Satanás, quando caiu, quando foi jogado dos céus, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos. Numa rebelião, ele conseguiu fazer uma divisão e levar com ele 1/3 dos anjos. E esses anjos tornaram-se demônios e estão hoje assolando, tentando a todos nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos nos perguntar, são 3 pessoas que sabem o que nós cometemos. Uma é eu, ou é você. Outra é Deus, por meio da sua onisciência. E outra é Satanás. Mas Satanás não é onisciente. Como ele tem conhecimento? A partir do momento que você começa a dar legalidade para que a vida de pecados torne algo corriqueiro na sua vida, você está dando legalidade para demônios agirem nas suas vidas. E esses demônios levam essas informações a Satanás, e ele toma conhecimento disso. Então, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós estamos entrando nesse caminho de pecado, nós damos legalidade. E 3 pessoas tomam conhecimento de tudo que nós fazemos, né? Deus, Satanás e você. Então, nós damos essas legalidades para que Satanás venha agir nas nossas vidas. Mas Jesus sabia como convencer Natanael com essa sua onisciência. Deus sabia, por quê? Porque Natanael era um israelita, um estudioso, né? E Natanael, ele ansiava conhecer o Messias. Ele ansiava, todo israelita ansiava conhecer ele. Eles estudavam, né, as leis, meditavam nas leis, nos profetas, na Bíblia. Naquela época, eles tinham já o Velho Testamento. Então, ele ansiava conhecer, ele já sabia que a Bíblia dizia que o Messias havia de vir. E ele, curioso por conhecer isso, Jesus tinha como conhecer, como demonstrar a ele que ele era o Messias por meio dessa sua onisciência. Mas o que há de tão relevante que Jesus falou para Natanael, que fez com que ele mudasse a sua vida, mudasse a direção da sua vida? Porque nós sabemos que naquela época, tornar-se um discípulo de Cristo era assinar uma sentença de morte. Por quê? Porque os israelitas, o povo daquela época, os judeus, eles não reconheciam, não era concebível para eles aceitar que o Messias viria de uma manjedoura, pobre, né, sofredor. Para eles, o Messias era um rei no mundo físico. Então, o que poderia ser dito por Jesus de tamanha relevância que fizesse com que Natanael mudasse o curso da sua vida? O que de tão interessante tinha nesta afirmação? Se nós analisarmos a afirmação que ele fez, que eu te vi antes mesmo de Felipe te chamar debaixo da figueira, se fôssemos trazer para o mundo de hoje, para a realidade de hoje, seria o mesmo que dizer, eu te vi hoje no shopping, eu te vi no ponto de ônibus, eu te vi no colégio, eu te vi na faculdade. Por quê? Porque era algo muito corriqueiro. Ele está debaixo de uma figueira. A figueira naquela época era, e hoje ainda é, né? O pastor Aristides é um profundo conhecedor da região lá, sabe que a figueira é uma árvore grande, de sombra, né? E a figueira é uma árvore onde as pessoas, os israelitas, sentavam-se embaixo dessa figueira para meditar na lei. A sombra daquela figueira para meditar na lei. Então, era muito comum que um israelita estivesse sentado embaixo de uma figueira. A figueira era uma árvore que tem uma ligação muito forte com o conhecimento. Estudiosos dizem que a figueira talvez seja a árvore que estava no Éden quando Adão e Eva pecaram. Era a árvore que tinha lá o fruto da desobediência, fruto do conhecimento. Então, era algo muito comum um israelita estar sentado embaixo de uma figueira, meditando na palavra. O que seria esta revelação tão profunda que Jesus trouxe para Natanael, que o convenceu de que ele era o Messias? Para nós entendermos o que provavelmente aconteceu, porque a Bíblia não nos relata isso, não nos afirma isso, mas estudiosos confirmam isso, estudiosos acreditam nessa interpretação, e eu acredito que essa seja perfeita interpretação. A Bíblia não
não nos permite entender diferente disso. Então nós devemos ir lá para o Velho Testamento. No Velho Testamento nós vemos que a Bíblia profetiza o Messias. Toda a Bíblia está voltada para o Messias. Se você analisar a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, Jesus sempre vai ser o centro da Bíblia. Então você vai lá para o Gênesis, aonde você vai perceber, é o primeiro momento em que a Bíblia faz menção ou direciona para o Messias. Lá no Gênesis, no capítulo 3, eu peço que você abra, é bem fácil, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali traz a primeira menção que você pode observar, eu acredito que essa seja a primeira, do que eu pesquisei, acredito ser a primeira menção de que Cristo viria a esta terra. O Filho de Deus, o Deus encarnado, viria a essa terra. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz: Eu porei inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta aqui é uma das primeiras profecias, onde que a Bíblia está dizendo que a serpente feriria o calcanhar do homem, mas haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E quando Cristo na cruz foi lá crucificado, ele esmagou a cabeça da serpente. Então nós vemos lá no Velho Testamento a primeira menção do Messias. Lá está dizendo: e o Cristo veio e esmagou a cabeça da serpente. Uma próxima profecia, profeta Isaías, abra sua Bíblia, profeta Isaías capítulo 7, versículo 14. Uma outra profecia que fala sobre o Messias. Aqui está falando sobre a concepção virginal de Maria, de onde viria o nosso Salvador, o Messias. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui mais uma profecia falando sobre o Messias. Um pouco mais adiante, o profeta Miqueias profetiza o local onde Jesus nasceria. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Se você é rápido, puxa um pouquinho aí. Profeta Miqueias, capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Está escrito assim: Mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar, e cujas saídas são desde os tempos antigos até os dias da eternidade. Irmãos, vão vendo quantas profecias, e eu não vou exaurir todas elas, eu vou passar por algumas, exemplificando as profecias que direcionam o Messias. O profeta Zacarias profetiza a entrada de Jesus em Jerusalém, montado em jumentinho. Zacarias capítulo 5, versículo 9, diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado em um jumentinho, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Talvez a profecia mais relevante e mais conhecida está lá no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 e 6, diz-nos assim: era rejeitado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, homem experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e tomou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas você está se perguntando, mas o que tem todas essas profecias com Natanael? O que tem a ver tudo isso com Natanael? Essas profecias indicavam o Messias, e eles esperavam o Messias. E existe uma profecia um pouco mais, vamos dizer assim, técnica, por não dizer, né, pastor Aristides, no livro de Daniel, capítulo 9, onde, se fizéssemos uma contagem pela profecia de Daniel, poderíamos determinar a data aproximada da crucificação de Cristo, né? Mais ou menos a data do nascimento de Cristo. Então, por meio desta profecia, poderíamos identificar quando Cristo nasceria. E estudiosos acreditam que Natanael era contemporâneo de Cristo de mesma idade, de idade parecida com a de Cristo. Então, logo, aquelas pessoas que estavam estudando a Bíblia, estudiosos da Bíblia, poderiam acreditar e concluir pela matemática que aquela era a época que chegaria o Messias. Isso chegou ao conhecimento do rei naquela época, que era Herodes. Herodes tomou conhecimento que haveria de vir o rei que a Bíblia estava dizendo, o Messias viria e seria naquela época. E assim como os demais daquela época, Herodes esperava um rei físico, um rei como nós vemos hoje, né, que toma o seu lugar ali com coroa, né? Então, um rei que dominaria. Logo, se ele fosse um rei desta forma, ele tomaria o lugar de Herodes. E Herodes, como todo o ser humano, tem medo de perder o poder. Melhor dizendo, como a maioria dos seres humanos, né? Nem todos têm tanto anseio pelo poder, mas uma grande maioria tem esse anseio. Então Herodes, por medo de perder o poder, o que ele faz? Ele determina por um decreto que todos os meninos nascidos naquela época fossem exterminados, fossem mortos. E o que acontece? A Bíblia nos relata e confirma essa afirmação, que Jesus teve que mudar de cidade por conta da perseguição do rei Herodes. Jesus teve que mudar de cidade, os seus pais, melhor dizendo, levaram ele para outra cidade, porque se ficasse ali, muito provavelmente ele fosse morto. O mesmo aconteceu com Natanael. Vejam só que interessante, Natanael também passou por isso, mas a forma com que Natanael foi livrado, escapou da morte, foi que a sua mãe o escondeu debaixo de uma figueira. Vejam só, o escondeu ou o escondia debaixo de uma figueira. Então essa foi uma revelação profunda, a qual somente Natanael e a sua mãe tinham conhecimento. Esse livramento dado por Deus ali por Natanael, na vida de Natanael, só quem tinha conhecimento era ele e a sua mãe. Eu digo para você nesta noite, talvez você chegou aqui nesta noite com um grande peso no seu coração, com um grande sofrimento, algo que você carrega há muitos anos, de algo que só você sabe, que você acredita ser só você o conhecedor. Mas eu te digo nesta noite, Jesus está aqui, e Ele sabe o que você fez, Ele sabe o seu sofrimento, Ele sabe a sua luta, e nesta noite Ele te trouxe aqui para te dizer que Ele tem o poder para te curar dessa ferida, para te salvar, para te curar. Então, meus irmãos, a grande revelação de Natanael, que Jesus revelou a Natanael, que fez ele convencer Natanael de que Jesus era realmente o Messias, que Jesus tinha a onisciência, foi fazer Natanael voltar ao tempo e lembrar de quando ele era criança, de quando a mãe dele lhe contou essa história. Veja que interessante como Jesus usa
Jesus age nas nossas vidas. Natanael tinha um vazio no seu coração, ele ansiava por reconhecer a Cristo, e quando ele recebe essa orientação, essa afirmação de Cristo, ele se alegra, assim como você deve se alegrar nesta noite. Denis, vamos fazer aquele louvor, Denis? Gostaria que você ficasse de pé, gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento, eu gostaria que você se curvasse diante de Deus neste momento. Nós faremos um louvor, e enquanto este louvor ele é entoado, eu gostaria que você refletisse nessas palavras, a qual nós meditamos em tão pouco tempo, que o Senhor colocou no meu coração, e eu trago a você nesta noite. Eu não sei qual é a figueira a qual você tem se escondido, talvez uma figueira do conhecimento, talvez uma figueira de muita sabedoria, a qual você tem obtido lá na sua faculdade, talvez o seu intelectualismo tem sido uma sombra, tem sido algo que tem impedido o Jesus entrar na sua vida, talvez esse seja um impedimento de você se entregar verdadeiramente a Cristo, talvez seja pecados que você não consegue se libertar. Talvez você esteja escondido embaixo de figueira, que sejam os pecados de adultério, pecados de fornicação, pecados de roubo, de furto. Eu não sei qual é o pecado ao qual você tem se escondido, tentando se escapar de Cristo, mas Ele nesta noite está aqui, e por meio desta palavra Ele quer tocar no seu coração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, ouça este louvor. O Senhor quer falar contigo. O que será que Deus viu em mim? O que será que eu fiz para merecer seu amor, seu perdão, seu cuidado? Oh Espírito Santo de Deus, clamamos a Tua presença neste Ele lugar. me conhece como ninguém mais. Ele te conhece, querido. Ele te Ele conhece. sabe tanto quem eu sou. Ele sabe quem você é. Como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelos meus pecados. Ele viu suas feridas, ele viu as suas mãos, ele viu os cravos, ele viu as lágrimas que Jesus chorou, ele viu um inocente morrendo por um pecador, ele viu os meus segredos, ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Nesta noite o Senhor te trouxe para que você venha entender que nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo, para fazermos discípulos de Cristo. Ele te trouxe nessa noite para fazer ele entender que nós somos conhecidos de Deus. Te fez entender que tanto eu e você fomos comprados por Jesus na cruz. Te faz entender que as profecias, que o Velho Testamento, assim como a Bíblia toda, apontam para Cristo. Aleluia! Se Ele me conhece como ninguém, Glória ao Teu nome, Senhor. se Ele quer tanto quem eu sou,
Como pôde me amar assim? O que foi que Ele viu em mim? Ele viu o sangue do seu Filho amado. Ele viu o sacrifício dele pelos meus pecados. Ele viu suas feridas, Ele viu as suas mãos, Ele viu os cravos, Ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Ele viu o inocente morrendo por um pecador. Ele viu os meus segredos, Ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, foi isso que o meu Deus viu quando Ele olhou pra mim. Eu não sei qual foi a condição que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei como tem sido sua vida. Eu não sei o que tem feito você se afastar de Deus. Eu não sei o que você tem praticado lá no seu quarto, lá na empresa onde você trabalha. Eu não sei o que você faz lá na faculdade, no colégio. Quanto você tem chorado aos pés do Senhor, sofrido. Eu não sei qual é o motivo da sua angústia. Eu não sei o motivo pelo qual você tem chorado e sofrido, e nesta noite você chegou aqui buscando algo do Senhor. Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, mas eu falo a ti nesta noite, alguém que tem o conhecimento de tudo, que é onisciente, conhece, sabe da sua dor, o seu sofrimento, e mais, te digo, Ele é capaz de mudar a sua história, de mudar o quadro que você vive hoje. Se você tem o desejo de receber a oração, nós estaremos orando. Vem à frente, nós vamos orar por sua vida, clamar ao Senhor, porque Ele sabe o que é que tem lhe afligido, o que tem feito você chorar, o que tem feito você sofrer, aquilo que você tem confiado somente em Deus. Nesta noite, Ele pode resolver, Ele pode resolver. Ele te conhece, Ele te vê como ninguém. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh Jesus querido, nós cremos em Ti. Estás presente por meio do Teu Espírito Santo nesta noite. Vidas estão aqui, Jesus, colocando-se diante de Ti, Pai. Ah, Pai querido, nós clamamos a Ti, Senhor. Venha tocar nesses corações, Pai querido. Oh Espírito Santo, que não encontram em outro lugar, ó Pai, a solução, ó Pai. Pai querido, mas aqui há a solução para suas vidas. Jesus está neste lugar. Oh Pai querido, faça presente. Oh, Ele sabe, Ele sabe. Ele tem colhido as suas lágrimas pela madrugada. Ele está lhe ouvindo. Você entrou aqui questionando que Deus não tem te ouvido. Você tem sentido como o céu está de bronze, que as suas orações não chegam aos céus, que Deus não está lhe ouvindo. Nessa noite o Senhor lhe diz: eu ouço, eu lhe conheço, eu lhe conheço. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença nós entramos mais uma vez, clamando a Ti, Senhor, por estas vidas que se dobram diante de Ti. Pai querido, eu não sei o sofrimento, a angústia, a luta, a aflição, a qual os Teus filhos têm passado, Senhor, mas nessa noite, ó Pai querido, nós clamamos a Tua presença, ó Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, oh,
Oh, Espírito Santo de Deus, venha visitando esses corações. Venha visitando esses corações nessa noite, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo. Oh, Senhor, colhe as lágrimas daqueles que estão chorando, daqueles que estão colocando diante de Ti, Senhor, algo, Senhor. Oh, Pai querido, Tu sondas os corações, ó Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que Tu nos conheces, Senhor, antes mesmo de nós sermos formados no ventre das nossas mães, ó Pai. E nós confiamos as nossas vidas a Ti, Pai. Espírito Santo, vem passando, Senhor. Vem visitando cada vida noite, Pai. Vem tocando, vem Espírito Santo tocando cada um dos Teus filhos, Pai. Entra com novidade de vida, Senhor. Novidade de vida, Senhor. Novidade, Senhor. Que nesta noite esses Teus filhos possam sentir, ó Pai. Possam se sentir, ó Pai, especiais, Senhor, diante de Ti. Possam sentir, Senhor, que são de Ti, ó Pai, que Tu os conheces, Senhor, que Tu os ouves, Senhor, e que nesta noite Tu muda o quadro dessas vidas. Pai querido, entra com providência, Senhor. É o nosso clamor, é o nosso pedido, Pai. Aquele, Senhor, que está colocando diante de Ti, ó Pai, uma situação, Senhor, da qual ele não consegue se libertar, ó Pai querido. Pecado, Pai, seja uma circunstância a qual ele se envolveu, Pai querido, isso tem impedido ele de chegar na Tua presença, isso tem se feito sentir, ó Pai, indigno, ó Pai, de chegar diante de Ti. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós colocamos essa situação, Pai querido, diante de Ti, ó Pai, e nós cremos, Senhor, que cairá por terra no nome de Jesus. Pai querido, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai. Oh Senhor, dá a Tua bênção aos Teus filhos, em nome de Jesus. Oh, glória ao Teu nome. Aleluia, volte no seu lugar dando glória a Deus. Creia que o Senhor falou contigo. Creia que Ele te conhece e te ouve. Oh, aleluia. Aleluia. Pelos meus pecados, Ele viu suas feridas, Ele viu as suas mãos, Ele viu os cravos. Aleluia. Ele viu as lágrimas que Jesus chorou. Aleluia. Ele viu o inocente morrendo por um pecador. Aleluia. Ele viu os meus segredos, Ele viu meu coração e me amou. Mesmo assim, Eu não sei se você que está aqui nessa noite ainda não tomou uma decisão por Jesus. Talvez você ainda não se deu conta desse Jesus, assim como Natanael não tinha se dado conta. Talvez você ainda não tomou uma decisão pública de reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador. A nossa realidade hoje é um pouco diferente da realidade em qual Natanael vivia. Você é livre, relativamente livre, para servir a Jesus. O que não muda é que servir a Jesus, como naquela época, é hoje, que nós vivemos sim dificuldades, tribulações, assim como Jesus nos disse. Mas talvez você ouviu a mensagem e Deus tocou o seu coração. E o Espírito Santo está lhe cobrando esse reconhecimento público. Fazer como Natanael e dizer: você, Jesus, Tu és o Rei. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu acredito que existem pessoas nessas circunstâncias nessa noite. E eu gostaria de fazer um convite. Se você não fez isso, venha. E nós oraremos por você, junto contigo. E você cumprirá não diria uma ordenança, mas uma orientação de Cristo, de tornar público a sua decisão por Cristo. Nós não queremos lhe fazer um membro da Assembleia de Deus. Nós não queremos mais um ofertante ou dizimista. Mas nós queremos mais um discípulo de Cristo. Alguém que reconheça em Jesus a divindade, a deidade. Nós glorificamos a Deus por sua vida. E que Deus lhe conceda muitas outras oportunidades para que você venha reconhecer isso. Nós continuamos lhe amando. Queremos muito que você continue estando conosco.
Eu desejo que essa palavra entre no seu coração e que você fique meditando nela, crendo que Jesus lhe conhece. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.